Oi, gente, eu sou a Luísa Leuser, eu tô de volta no Medicina em Perspectiva, eu tô muito feliz de estar aqui, é uma alegria estar com vocês novamente. E assim, logo no episódio, que é praticamente um guia de sobrevivência pra quem tá pesquisando faculdade de medicina por aí. É seu caso? Porque a gente vai falar sobre como escolher a faculdade certa, e olha, spoiler, não é só olhar a nota no MEC, não. E nem dar print no Instagram bonito da instituição, tá bom? Então, pra me ajudar nessa missão, eu tenho a honra de receber uma convidada que, assim, se disciplina fosse um nome, o nome seria o dela, tá? A nossa querida, maravilhosa doutora Denise Prioli, mais uma vez. Obrigada, Luiz, pelo convite para falar sobre esse tema que é super O convite para inverter os papéis. É uma delícia falar com você sempre. Eu digo exatamente o mesmo. Doutora, hoje o tema acho que é muito importante para quem tá aí procurando o caminho dentro do mundo da medicina. E aí a gente já começa pensando num plano mais geral. Para quem tá pensando em entrar, o que é que a pessoa tem que olhar para além do panfleto da universidade? O que é realmente importante? O que é que muda a vida de um estudante de medicina escolhendo uma faculdade? Tem bastante coisa em jogo, né? É uma pergunta bastante complexa. Eu acho que assim, a gente tem que medir sempre, enquanto profissional, o que é vida pessoal e o que é vida profissional. Quando eu entro na medicina, eu costumo dizer que todo mundo que entrou, passou no vestibular é meu colega, porque a vida começa aí de profissional. A gente não pode se colocar como um papel exclusivo de estudante, porque isso vai ser um divisor de águas para a vida inteira. Então, a minha vida profissional vai depender da minha primeira escolha. E é isso que é bastante pesado. É por isso que o Brasil é considerado, né? A gente tem um apelido internacional que são baby doctors. Por quê? Porque a gente tem que escolher muito pequenininho. Em outros países, a gente faz o que a gente chama de undergraduation, que são 3 anos de preparatório. E aí você vai escolher de verdade depois lá, pelos teus 21 anos. Então, acredita-se que você tem um pouco mais de maturidade. No Brasil, a gente escolhe muito cedo. Na hora do vestibular já. Que é na hora do vestibular. Então, às vezes, isso pesa bastante para quem ainda não tem, que está ainda em formação e ainda tem dúvidas, porque, pensa bem, você tem que escolher com 17 para entrar com 18 ou 19, sim. É muito cedo. Então, quando a gente pensa, o que eu costumo dizer sempre é olhe para você. Internamente, o que você é como pessoa e o que é importante para você como pessoa. Você vai ser médico, ponto. Você vai entrar e vai ser médico, isso é fato. Mas outras coisas que são importantes, por exemplo, morar perto dos teus pais, é uma coisa importante para você? Então, isso já vai ser um fator decisório na tua escolha. O quanto você consegue despender em termos de valores financeiros, porque não adianta a gente achar que é o melhor lugar do mundo para fazer é Harvard, se eu não consigo pagar Harvard nem ir para lá, não é verdade? Obviamente. Então, essas escolhas, e hoje, antes, há talvez 20 anos atrás, a gente tinha um número restrito de escolas, então a gente dizia assim, sim, prestem todas e tenta e vai para onde der. Hoje a gente tem oportunidades, porque o leque de oportunidades aumentou. Mas basta só ter uma faculdade na tua esquina? Também não, porque você também não vai investir todo um valor financeiro, emocional e de vida numa faculdade que não vai te trazer aquilo que você espera, ser um bom profissional. Né? E aí, como é que eu faço essa escolha? Aí entra o que você falou, não vale uma fotinho só no Instagram, vale efetivamente uma série de critérios. Nota do MEC é importante? É importante. Por quê? Porque assim, por exemplo, se eu pensar numa escola que deseja, e se eu precisar de uma escola que tenha FIES, por exemplo, ela vai ter que ter uma nota mínima no MEC, senão ela não vai ter FIES. Justo. E é uma coisa que as pessoas não pensam. Então, assim, menos do que 3 no indicador de ministério, de MEC, né? E o EMEC está aberto para todo mundo pesquisar, vai significar que eu não tenho um padrão de qualidade mínimo para conseguir um financiamento do governo. Interessante. Tá? Então, isso é importante, porque é um fator decisório também. Sim. Como eu vou conseguir custear? É um tópico que a gente já fez, inclusive, num episódio anterior. Às vezes um dos mais importantes. E aí, tá vinculado também à qualidade, porque só a escola que tem FIES é a escola que tem qualidade mínima. Eu vou dizer que eu sou muito feliz em trabalhar na Cogna, onde todas as nossas escolas têm possibilidade de ter FIES, porque todas têm qualidade, né? Um outro fator
Hoje, nas diretrizes curriculares nacionais, que é o que nos guia a montar um currículo, existe um tópico que é metodologia ativa. Só que metodologia ativa é um termo muito amplo para, né, eu diria assim, dezenas de oportunidades e de estratégias de ensino. Hoje em dia, as escolas, de modo geral, colocam lá o TBL, ou a discussão de caso, ou a sala invertida, porque seriam os mais simples de se aplicar já, e que todo mundo a gente chega nisso tem porque conhecimento. Isso e depois aí a gente também... vai falar. Mas o que eu quero dizer é verificar qual que é a estratégia de ensino é super importante. Porque hoje o que se espera de um profissional, para além de um conteúdo mínimo, é que ele tenha atitude, comportamento e habilidade. Por quê, gente? Porque é a história do ovo, né? Que a gente falou. É para comer um ovo ou 10 ovos? Tudo muda, não é verdade? A gente falou juntas sobre isso. Tudo muda. E o que eu preciso é estar extremamente atualizado. Então, vale mais uma atitude, um comportamento de capacitação contínuo do médico depois que ele sai de um curso, do que aquele conteúdo que ele recebeu e que vai ser obsoleto daqui a pouco. Então, por que metodologias ativas? Para que ele desenvolva, então, competências que incluem a competência técnica, mas as habilidades e atitudes e comportamentos de se manter atualizado sempre. Então, olhar como é que é efetivamente o curso no contexto da busca por essas competências é algo super importante, porque é algo que se espera do profissional atual e muito mais do futuro, com o desenvolvimento tão rápido de tecnologias, inteligência artificial. Então, assim, quem entra na faculdade, quem entrou há 6 anos atrás e está se formando, não trabalhou no seu currículo com inteligência artificial. Não é, isso é... Nossa, isso é mind-blowing, né? Tipo, explode a mente. Como pode? É muito rápido, é uma evolução extremamente rápida. E num curso que é longo. Olha! E num curso que é longo. Então, não impacta é capaz de você pegar a mudança tecnologia durante o curso ainda. Exatamente. E essas mudanças vão tendo que acontecer. Então, olhar qual que é o perfil. Então, muitas vezes você fala assim, não, mas esse curso é um curso que muda toda hora. Significa que ele está atento às mudanças internacionais. E não que ele está paralisado na mesma estratégia que ele adotou há 20 anos e que funcionou muito bem, mas que possivelmente para essa geração não vai falar com a geração atual, né? Porque o comportamento da geração também é diferente. E não vai falar com as competências necessárias para a formação. Então, isso significa dar uma olhada na matriz, dar uma olhada em como se propõe fazer, dar uma olhada nos laboratórios, se tem tecnologia suficiente para você aprender o que é atual, dar uma olhada na biblioteca. Gente, biblioteca hoje não é uma biblioteca física, a biblioteca hoje é uma biblioteca virtual. Quanto mais você tiver de coleção virtual, melhor você vai estar assessorado para o teu desenvolvimento. As bibliotecas físicas, basicamente, hoje se transformaram em museus. É óbvio que você tem que ter uma quantidade de livro físico das matérias básicas que são basicamente imutáveis, ou seja, anatomia do corpo humano. A gente ainda não cruzou com um marciano, né? Nem ciborgues ainda. Para ter aí uma mutação muito importante. Então, assim, do ponto de vista de anatomia, as coisas não vão mudar, mas obviamente que do ponto de vista de tecnologia, então você pega uma disciplina que dependa de tecnologia, oftalmologia, dermatologia, oncologia, telemedicina, é completamente diferente. Por que eu vou ter livros sobre isso? Então, a biblioteca, ela funciona para a questão básica muito bem, porque ela já está muito bem definida, anatomia, fisiologia. Existem mudanças na fisiologia? Sim, tem tido descobertas muito importantes depois de toda essa construção e do descobrimento genético, né? Então, tem tido, mas a anatomia muito menos. Então, biblioteca tem que ser biblioteca virtual. Então, também vale muito a pena você pesquisar como é que é a biblioteca daquela unidade que eu tô pensando. E aí, gente, eu brinco assim, faz planilha, faculdade tal, método tal, custo tal, e o que eu sou? Quero ficar perto de casa? Tenho a necessidade de voar mais longe, né? Tudo isso são fatores para a sua escolha final, tá? Mas não esquece de qualidade. E coloca lá EMEC, porque o EMEC vai ter essa ponderação de qualidade mínima, tá?
E possibilidade depois de financiamentos governamentais, tá? Legal. Que eu acho que é bem importante também. Ótimas dicas, super valiosas. E já entrando um pouco em coisas que você já disse, por exemplo, a questão das competências, das habilidades, uma faculdade que trabalhe isso de modo que você consiga continuar o seu progresso por si próprio. Quais são as outras coisas que realmente impactam uma formação médica? Outras coisas, você quer dizer, além do técnico, o que é o mais importante dentro desse parâmetro de competências? Certo. É isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que competência, embora se você vá pesquisar, né? Se a gente vai pesquisar, a gente vai ter alguns significados, conceitos diferentes de competência, porque ela muda para a tua área de atuação. Competência na formação em medicina significa o conjunto de cognição, então aprendizado técnico, habilidades, por exemplo, habilidade de fazer uma sutura. Perfeito. Né? E atitudes, tá? Então, é o famoso... Quando o Rafael teve aqui no outro episódio, ele falou do chá. É isso que é chá. Cognição, habilidades e atitudes. Tá? Legal. Então, quando a gente fala desse conjunto de coisas, a gente está pensando num profissional que seja completo. Imagine uma pessoa que, tecnicamente, cognitivamente, altamente qualificada, tá? Conhece tudo dos livros, conhece todo o rodapé e na hora de fazer uma consulta com você, não diga, bom dia, Luiz. Sim, legal. Né? Isso é uma atitude. É uma atitude que, desde uma atitude humana, até uma atitude profissional e técnica, quando, por exemplo, ele obedece a critérios de ética e bioética. Perfeito. Tá? Então, isso é atitudinal. E formar isso, gente, é muito difícil, porque quando a gente pensa em graduação, nós estamos pensando em andragogia, ou seja, formação de adulto, que já vem com um monte de atitudes pré-formadas das suas origens. Sim. E que é muito rico e diverso, mas que é importante com um conjunto de discussões, reflexões, exemplos dentro do curso de graduação, você fazer com que, a partir daquilo que ele traz e que é muito precioso, ele adquira atitudes dentro do que é ser humano e profissional. Perfeito. E isso é uma formação que só o curso pode te dar. Porque na tua casa você não está lidando com colegas médicos e com pacientes. Não é? Perfeito. Então é só o curso que pode te dar. Então, se você não tem esse critério de formação e essa preocupação na formação do aluno, você está deixando muito aquém daquilo que você espera depois de um profissional. Sim. Que você vai chegar, ele não te convida para sentar, ele não sabe o seu nome, ele fica com você 5 minutos, ele não sabe a sua origem, ele quer que você faça adesão a um tratamento que sequer você teve qualquer explicação. Que é o problema atual, a relação médico-paciente. Com certeza. Né? Então, isso é atitude. Quando eu penso em habilidades, de novo, ele pode saber toda a teoria. Mas se ele não colocar um esteto no teu coração, eu brinco assim, você não vai saber o que você está sentindo. E aí, tô usando uma linguagem figurada do sentimento relacionado ao coração, mas efetivamente, palpar, olhar, auscultar, né? Sentir, cheirar, sabe? Observar são técnicas desenvolvidas em habilidades médicas. E que você precisa treinar. Perfeito. Tá? Então, a habilidade da escuta, e não é só a escuta física, mas da escuta, no caso, de escutar, é uma habilidade desenvolvida. E que precisa ter, e ela é técnica, e ela é desenvolvida de forma a ajudar a fazer, por exemplo, o teu diagnóstico. Perfeito. E sem diagnóstico não há tratamento. Então, como tratar direito se eu não dou a oportunidade ao meu paciente de dizer o que ele sente? Claro. E aí começam também a existir os desvios de tratamento, que não são adequados e não são eficientes. E que implicam, gente, não só na frustração e insegurança do paciente, né? A baixa qualificação em habilidades, como implica em desembolsos
muito maiores pelo próprio sistema de saúde, que daí não consegue te dar efetividade, porque você tem que passar com 10 médicos até você fazer o diagnóstico. Perfeito. É. E aí, como você passou em 10 e desembolsou 10, você não tem a possibilidade de tratar melhor aquele que é mais complexo. Sim. Por quê? Porque aquele que era simples não foi tratado de forma adequada. Perfeito. Então, há um desvio no decurso do tratamento, um desvio na liberação das verbas e, consequentemente, a gente não tem um sistema de saúde bem estruturado do ponto de vista de efetividade, embora na teoria ele seja perfeito, tá? Então, o SUS é perfeito na teoria. Por que ele não consegue a efetividade que a gente mereceria? Porque, na verdade, eu tenho ainda profissionais que não têm essa formação completa. A gente espera que essa próxima geração e a atual, mais jovem, ela consiga ter essa visão. E ela só vai ter essa visão se ela for formada em escolas que olham o chá. Perfeitamente. Que tomam chá. Perfeito. Busquem pelo chá, gente. Que tomam chá, tá? Então, não é só o conceito técnico e cognitivo que vale. É todo esse conjunto. E é por isso também que é importante essa formação tão longa. Porque você não muda uma do dia pra noite. E uma habilidade... a gente tem uma curva de aprendizado, né? E a gente não muda isso nunca antes de pelo menos 4 anos. E aí, no exercício, a gente faz com que isso seja lapidado. Então, é no internato, nos 2 últimos anos, que isso é lapidado. Mas ele tem que ser ensinado desde o primeiro ano de curso. Ô, Denise, e assim, o chá é um ótimo norte, então, pra quem tá buscando. Mas assim, pensando... principalmente nos pais, já que é todo mundo tão jovem quando tá fazendo essa decisão, qual é a cilada ou as ciladas que geralmente as pessoas caem na hora de procurar uma faculdade? Preço. Eu entendo. Preço. Mas é por isso que é importante a gente ter um painel onde eu veja não só o custo, porque aí, gente, não é só o preço da faculdade, por exemplo. Se você fica longe de casa, você tem o custo da tua manutenção, né? Então, quando eu falo faz planilha mesmo e pondera. Mas comece escolhendo pelos cursos de qualidade e não pelo preço. Então, assim, o preço tem que contar? Tem, porque eu tenho que ser capaz de custear um dado real na sua vida. Mas ele não pode ser o único decisor. Ele tem que ser levado em consideração dentro de um conjunto. E aí a planilha serve para isso, para você ter a visão do conjunto e não fazer a tua escolha baseada em dado único. Você já ouviu alguém dizendo pra você que se eu soubesse disso, eu não tinha feito essa escolha antes, tinha ido por outro caminho? Já aconteceu? Acho que assim, a gente tem oportunidades, né, Luiz? Então, assim, muitas vezes ao longo do curso o aluno para porque não consegue parar ou pede transferência porque não consegue custear. Então, eu já tive excelentes alunos que foram embora do curso chorando. Ai. Por quê? Porque, na verdade, perceberam que a única forma deles acabarem o curso seria migrar para uma escola que oferece um valor menor, tá? Então, vou colocar assim como entrega de valor. Mas não há milagre, né? Quando você entrega mais valor, existe um custo agregado. Você tem oportunidade para outras pessoas. E eu não quero aqui dizer que se não entregar tudo isso, não vai formar um bom profissional, porque ele mesmo pode ter a visão da necessidade do H e do A, né? Das habilidades e atitudes, e ir atrás. Mas isso exige mais maturidade, tá? Então, os alunos que eu tive nesse sentido foram alunos que eram mais velhos, já não era o primeiro curso e que fizeram a opção, mas que curiosamente até hoje me escrevem dizendo: professora, eu estou sempre além
da minha turma, porque, na verdade, os ensinamentos que eu recebi no começo me mostraram que o caminho era outro. E apesar de eu estar num outro sistema, eu continuo seguindo o caminho que vocês me ensinaram. E aí é muito legal você saber que você deu o caminho. Legal. E eu fico bem orgulhosa em relação a esses e sempre peço devolutivas, tá? E eles me dão até hoje. E eu torço muito por eles, porque eles vão ser profissionais vão ser brilhantes em qualquer lugar que eles estiverem, porque eles absorveram exatamente aquilo que eu tô te falando, que é a atitude proativa de buscar aquilo que lhe falta, né? Perfeito. E aí, enxergando isso, eles vão atrás de outra forma que não só dentro do próprio curso, tá? Pegando desse ponto, já puxando para outro. Vamos falar um pouquinho agora do glossário do vestibulando de medicina. PBL, TBL, um bando de sigla. Vamos começar por elas, Sopa então. de letrinhas? Exato. Vamos selecionar primeiro aqui. Eu tirei PBL. Fala pra gente um pouquinho o que é e por que tem tanta gente que ama, mas tem uma galera que surta também de leve. De leve. O PBL é uma técnica, gente, que por incrível que pareça, ela vem dos anos 70. Então é uma técnica bem velha. Antiga, ela é cinquentona, né? Só que ela não chama tava... de velha, não. Cinquentão, mas não pode chamar de velha. Tá bom, ela é antiga. Vamos dar valor para aquilo que tem valor, né? Justo. Não é velha, é antiga. Então, ela é uma técnica relativamente antiga. E eu falo relativamente porque em sistema de educação a gente tem que ter aí um decurso de implantação, aprimoramento, etc. E ela, no Brasil, ela veio no final dos anos 90, tá? Então, ela nasce fora do Brasil, obviamente, nessa perspectiva de mudança de um perfil profissional necessário às atividades profissionais de um médico. Então, ela nasce exatamente nessa perspectiva, onde se entende que, para além do cognitivo, do aprendizado daquele conteúdo, é preciso ter habilidade de trabalho em grupo, é preciso exercer papel de liderança e é preciso exercer papel de registro de dados adequado. Até então existia, e no Brasil a gente ainda carece disso, menos, mas ainda assim, uma deficiência de dados e registros para que a gente possa epidemiologicamente mudar a realidade. Sem dados a gente não muda a realidade. Certo. E aí, muitos prontuários em muitos países eram assim, paciente bem. Nossa. Né? E não existiam esses dados de evolução, de critérios, de dados reais. Então, qual que é a pressão, qual que é a frequência, qual que é o pulso. E eu tô sendo muito simplista aqui, tá? Tem dados muito mais importantes. E aí, com o desenvolvimento do PBL, você está desenvolvendo, então, o conteúdo. Você tem na dinâmica do PBL um aluno que vai ser coordenador da sessão. Então, ele vai aprender atitude de liderança. Legal. Que ele vai ter que exercer, por exemplo, numa parada cardiorrespiratória, o médico é o líder e tem que ele é pouco ágil, ele fica na cabeceira só organizando a equipe. Legal. Tem que trabalhar em equipe, então uma forma de liderar a equipe de forma adequada. E tem um outro aluno que vai ser o secretário, que vai ter que fazer as anotações de toda essa equipe, para aprender a ter agilidade e objetividade e capacidade de resumo numa situação complexa. Então, o PBL nasce desse contexto, dessa necessidade. Era uma dor e foi transformada, então, numa atividade pedagógica para o desenvolvimento desse contexto. Interessante. Tá? Só funciona em pequenos grupos. Tá. Então, a gente tem os PBLs feitos com até 10 alunos, tá? Existem variações de PBL, mas existe uma técnica bem purista, tá? E a que a gente desenvolve, por exemplo, na Cogna, é uma técnica vinda do autor. Ela é bem purista, tá? Porque a gente entende que é assim que deve ser. O próprio autor fez uma modificação em relação a que você não permaneça muito tempo com o mesmo tutor. E o tutor é o professor que ajuda o coordenador e o secretário a organizar a sessão, que faz muitas vezes
perguntas provocativas, Certo. para gerar discussão, que orienta, estando ao lado do secretário, olha, não esquece dessa anotação aqui para o secretário, ou que diz aqui para o coordenador, olha, a Luísa quase não falou, provoca ela para ela dizer alguma coisa, mas que interagem menos no grupo, mas para dar mais espaço para essas duas pessoas exercerem. Entendi. Só que os tutores também, como indivíduos humanos, eles têm as suas fragilidades e as suas potências. Claro. E aí, se você permanece muito tempo no grupo com aquele tutor, a tendência é o grupo desenvolver as mesmas fragilidades e as mesmas potências. E aí, 10 ou 12 anos depois, o próprio autor disse assim, não, vamos fazer com que haja mudança desse tutor, para que as pessoas não fiquem tão confortáveis e desenvolvam outras potencialidades. Legal. E a gente tenta fazer isso também, considerando isso importante, tá? Muito interessante. Então, a gente usa uma técnica purista, embora muitas escolas tenham adaptado o seu próprio PBL. Então, é daí que nasce essa necessidade. E tem toda uma técnica para se fazer, mas é importante lembrar, é sempre feito em pequenos grupos e precisa ter, gente, tecnologia envolvida. Então, assim, se um aluno quer trazer uma informação, ele tem que poder trazer essa informação. Legal. Num determinado momento da sessão, ele vai poder fazer consulta, por exemplo, a livro. Num outro determinado momento, ele tem que ter isso na cabeça. Mas em determinados momentos, ele tem que ter a estrutura. Então, numa sala de PBL, eu tenho que ter um computador com acesso à base de dados, à biblioteca. Perfeito. Se o aluno quer mostrar alguma coisa da anatomia, ele tem que ter uma plataforma sistêmica de anatomia, ou ele tem que ter como ir buscar uma peça sintética para trazer para a turma, ou um microscópio quando ele quer mostrar alguma coisa. Então, a tecnologia envolvida num PBL é fundamental para que ele aconteça de forma correta. Não é, como muitos pensam, a mera discussão de um caso. E não é mera, acho que eu usei errado. Não é uma discussão de caso, porque a discussão de caso tem muito valor, mas não pressupõe o desenvolvimento de liderança, nem o desenvolvimento de trabalho em equipe, nem o desenvolvimento de adequação de registro, tá? A discussão de caso pressupõe o desenvolvimento de raciocínio clínico. Então, é uma outra pegada em termos de estratégia pedagógica, tá? Muito legal. E as pessoas confundem um pouco. É por isso que tem técnica. Tem passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, passo 7. Perfeito. Tá? E tem que ser executado dentro desses passos. Perfeito. Tá bom? E o TBL? Eu não falei. PBL é Problem Based Learning, ou seja, aprendizado baseado em problema, tá? Nem sempre o problema é um caso clínico. Aliás, a maior parte das vezes não é. Tá? Então, é sempre um problema para eu resolver. Então, é legal que mesmo dentro desse contexto, eu posso trazer, por exemplo, problemas que são relacionados à ética, por exemplo. Ah, legal. Eu não preciso trazer... Isso. Dentro de gestão em saúde, eu vou trazer um caso que vai parecer da administração. Que interessante. Então, eu não vou ficar presa a um caso clínico onde eu tenho dados clínicos em si, embora eu possa fazer isso também, ok? Perfeito. TBL. TBL é mais novo, né? Então, o TBL surge talvez pelos anos 90, tá? Se eu não estiver enganada, 80, 90. E ele traz uma coisa que ainda tinha, vou colocar aqui a palavrinha forte, pecado, que é trabalho em equipe. Tá. Para nós, no Brasil, ainda é muito complicado trabalhar em equipe multidisciplinar. A visão da população, a visão do médico, a visão religiosa é quase cristã, é quase dogmática. Então, o médico é quase um padre. Deus! Entendi. É quase um padre, né? Então, é para quem você corre quando você quer chorar, é para quem você corre quando você quer cuidado, é quem não vai dizer nunca nada a seu respeito e é quem tem o poder e a solução para tudo. Coitado dos médicos, né, gente? É um pesão nas costas, pensa bem. Senhor Fardo. Na verdade, o médico é um profissional
E é um ser humano. Sim, claro. Né? Só que essa visão dogmática, ela traz para o médico uma postura de onipotência e onipresença. Bem conhecida. E que a gente tem lidado mais recentemente com problemas porque os médicos têm dificuldade de trabalhar em equipe. Só que ele não sabe tudo. Se eu tiver, gente, juro por Deus, um fisioterapeuta perto de mim e eu tiver um equipamento de respiração para o meu paciente, eu não vou nem perder tempo. Eu ergo a mão e falo, vem aqui, porque ele faz isso muito melhor do que eu. É a brincadeira do por que eu tô latindo se meu cachorro tá no quintal? Só que isso, muitas vezes, é tido por profissionais que foram criados com onipotência como sendo uma falha. Quando, na verdade, é o contrário. A humildade, a modéstia de saber que tem alguém que faz melhor, não só tira o seu fardo, como favorece o doente. E é isso que a gente precisa, do favorecimento do doente. Isso, dentro da cultura latino-americana, é muito complicado, né? Então, por isso que eu falei, dentro da questão religiosa cristã, porque foi criado isso dentro da cabeça do latino-americano. O médico é o topo da sabedoria. E a gente vê por aí isso. Por que muitos médicos vão para a política? Porque se falar que o médico é candidato, todo mundo vota nele, porque ele sabe tudo. Gente, ele é médico, ele não é político, cuidado. Né? Ele não é a solução para todas as coisas, ele é a solução para aquilo que ele foi direcionado e orientado. Então, da onde surge o TBL? E aí é o Team Basic Learning, ou seja, aprendizado baseado em equipes. E essas equipes tem um papel fundamental de eu entender porque dentro do TBL como do PBL, mas muito importante também no TBL, eu faço autorreflexão e faço autoavaliação. E aí eu entendo a importância daquela equipe, porque eu vou trabalhar em grupo. E aí eu começo a perceber que, mesmo a Luíse sendo muito quietinha e falando muito pouco, quando ela faz o resumo final, ela é fantástica. E eu começo, inclusive, a valorizar personalidades diferentes. Onde um é mais tímido, mas tem um poder de síntese maravilhoso. E os relatos do TBL, e é muito legal isso, gente. Eu já tive pai que foi na faculdade e disse assim: eu não sei o que vocês fazem aqui dentro, mas eu entreguei um filho que não falava na hora do almoço. E agora eu tenho um filho que emite opinião, que escuta a opinião do outro e ainda faz uma síntese no final do café da manhã. Sim. Que demais, né? É muito legal você escutar que efetivamente você muda atitude e comportamento. Pra melhor, né? Com certeza. Pra melhor. Por quê? Porque essa avaliação do quanto você faz a autoavaliação do quanto você contribuiu com o grupo, mas o grupo faz a avaliação sua do quanto você contribuiu. Nossa. E você nessa autorreflexão e nessa avaliação que a gente chama de global, você consegue ver os teus pontos de fragilidade e melhorar para a próxima sessão. E aí, naturalmente, e sem nenhum tipo de repressão ou apontamento de falhas, você vai melhorando o teu comportamento de trabalho em equipe, ao mesmo tempo que você está aprendendo aquele conteúdo que está direcionado para aquela sessão. Então, TBL é fantástico. Não é uma técnica empregada por muitas faculdades no Brasil, tá? Não é, porque ela é difícil de execução. Ela requer trabalho. Mas quando ela é bem empregada, ela tem efeitos maravilhosos sobre a cognição, sobre a habilidade de trabalho em grupo, porque ela também vai desenvolver habilidade, e sobre o atitudinal, o comportamento das pessoas. Muito legal. Muito legal. Porque a tua nota vai depender do comportamento do grupo inteiro. É interessante ver as dinâmicas diferentes, como elas afetam de forma diferente também cada estudante. É muito legal. E aí, isso é importante, Luiz, o que você falou. Por quê? Porque daí, quando você usa uma única técnica, na verdade, você fica
capenga ou manco sobre o ponto de vista de desenvolver outras habilidades. É por isso que quanto mais estratégias pedagógicas você usa, então você usa PBL, você usa TBL, você usa rotação por estação, você usa Project Based Learning, ou seja, aprendizado baseado em projetos, você usa sala invertida, você usa... Quanto mais você diversifica, mais você desenvolve competências diferentes. E é por isso que você tem tanto. Agora, é uma dificuldade para o curso. Sim. Por quê? Porque você tem que capacitar seus docentes pra em um monte de técnica diferente. E uns se dão melhor numa, outros se dão melhor no outra. Mas a gente só sabe disso quando eles fazem a experimentação e a capacitação. E aí vão se acomodando as pessoas nos devidos locais, né? Mas, por exemplo, rotação por estação, que você não perguntou. Eu já vou entrar nisso, então. Rotação por estação. É isso mesmo. Vamos lá, vai passando de simulação em simulação, não é isso? É isso. Na verdade, assim, rotação por estação, ela vem de um aprendizado híbrido, que foi muito desenvolvido. Eu falo que a pandemia levou muitos de nós, mas ela trouxe outras contribuições. Entre as contribuições, por exemplo, ela trouxe a questão do ensino híbrido, né? Certo. Híbrido no sentido de que algumas coisas tinham que ser feitas sob comando, né? E não simplesmente à distância completamente. Então, sob comando de algumas pessoas. E aí, isso vem de um ensino muito relacionado ao ensino da formação do médio, não exatamente do superior. Só que aí, algumas universidades... fora do Brasil, de novo, adotar a rotação por estação, por entender que ela traz também outras competências. E essas competências estão mais ligadas à tecnologia. Certo. Então, como é a rotação por estação? Você está separado em grupos e cada grupo recebe uma tarefa. Existem vários, tá? Vou dizer o que a gente usa mais na medicina. Cada tarefa, embora o aluno não tenha essa percepção, ela está interligada para a melhoria do teu conteúdo cognitivo. Legal. Só que o aluno não tem essa percepção, porque ele está fazendo uma tarefa. Ok. Ele tem um tempo para fazer essa tarefa e depois ele migra de estação e vai ver o que o outro grupo desenvolveu naquela outra tarefa, com a oportunidade de correlacionar aquilo que ele fez. E na hora que ele correlaciona, ele melhora a ideia daquilo que ele fez inicialmente. 2 estações, de modo geral, ou quantas você queira, elas são completamente offline. Isso significa que você não pode usar celular, computador. Então, você tem que usar criatividade e conhecimento seu e do grupo. Legal. Uma estação é uma estação que é online. E aí você pode usar qualquer tipo de tecnologia que você queira. Legal. De telemedicina, a Canvas, a Giro, o que você quiser, o que você puder imaginar. Game, o que você quiser. E aí, o que vai acontecer? Cada um vai trabalhar na sua estação e na medida em que você vai passando por outras, você vai entendendo que as pessoas vão pensando coisas diferentes e que o que vai sendo pensado agrega ao seu próprio conhecimento. Muito legal. Ao final, cada estação vai ter que apresentar o resumo do seu trabalho final dentro do objetivo de cada estação. E aí, obviamente, vai ter que usar a criatividade. E isso acontece por uma coisa que eu já falei para você também, já falei em 2 outros episódios, eu não canso de repetir, que é: qual que é o problema da medicina hoje no Brasil? A gente tem cientistas bons que estão acabando. A gente não tem desenvolvido pesquisa como em outros lugares no mundo. Nós estamos num ranqueamento lá para baixo. E por que isso acontece? Porque o ensino da medicina é completamente quadrado. E a gente não oportuniza criatividade. Perfeito. Quando eu vou para a rotação por estações, além do conteúdo que está sendo trabalhado, eu estou estimulando o quê? Criatividade. Dentro de qualquer possibilidade que eu tenha. Pode ser num jogo, na execução ou na formatação
de uma gamificação, tá? Ou pode ser no melhor desenvolvimento e utilização do Canvas, que a maior parte dos médicos não consegue trabalhar muito bem nem com PowerPoint, quanto mais com Canvas. Ou de plataformas, por exemplo, como Gira, ou como Teams, como plataformas outras tantas de outras marcas, né? Eu falei do Teams porque é a marca que a gente utiliza para que ele possa estar inserido no mercado de trabalho. Porque sem isso ele não vai conseguir. Com certeza. Não vai conseguir. Como é que hoje, quando a gente fala de cirurgia que trabalha com robótica, como é que uma pessoa que não consegue dominar um PowerPoint ou qualquer tecnologia vai conseguir ser cirurgião? Pois é. Quando a gente fala de inteligência artificial para nos ajudar em diagnósticos ou em, sei lá, gadgets que vão fazer escaneamento de glicemia por um bottom, como é que um médico vai conseguir controlar esse paciente? É impossível. Então, a gente precisa abrir espaço para o desenvolvimento das TICs, e TICs é isso, é comunicação com tecnologia em medicina e inovação. E, ao mesmo tempo, dar espaço para a criatividade. É por isso que existe dentro do nosso contexto, da nossa formação, rotação por estação. Perfeito. Tá? E entre outros, tá? Não falei de todos que a gente... não, nem dá. Nem dá pra falar. Então, assim, é só pra dizer que por que existem tantos? E por que é importante a existência? E por que, voltando na primeira pergunta, é importante o aluno entender e ver se existe? Porque quanto mais eu diversifico, mais habilidades e atitudes eu posso incorporar ao longo do processo de formação. Perfeito. Agora, como que a gente sabe, como fazer para saber se a faculdade realmente aplica essas metodologias? Não é só publicidade, não é só venda. Tem que estar no projeto pedagógico da faculdade ou dentro dos planos de ensino, tá? De modo geral, os planos de ensino são mais difíceis de obter, mas os projetos pedagógicos, de modo geral, tá escrito. Agora, gente, se tá no site da faculdade que ele usa PBL, TBL, rotação por estação, e ele não entregar, aí é uma questão de consumidor, né? Cabe propaganda, é propaganda falsa. Cabe recurso. Cuidado com isso, né? Muito cuidado. E, infelizmente, isso existe, tá? O que você falou. As pessoas colocam, adotamos metodologias ativas. Ponto. Aí você vai ver, é só uma discussãozinha de caso e aquilo Falei dado como... Isso, eu tô fazendo, né? Então, tem que efetivamente perguntem, liguem, coloquem, perguntem o melhor. Alunos, isso né? que eu ia falar, o melhor jeito, gente, é entrar nos grupos de alunos que estão lá, nos influencers que existem em toda a faculdade, e perguntar se isso acontece e se é verdade. Aí acho que é inconteste, né? Nada mais verdadeiro do que um cliente que está inconformado. Exatamente, exatamente. Agora, falando de estrutura física, de parceria e tal, o que é que um aluno tem que perguntar sobre internato antes de entrar na faculdade? Ao entrar na faculdade, para fechar com ela, especificamente. A gente tem visto problemas, né, na mídia. Tem que saber se existem campos de estágio para execução do internato, tá? As articulações com os campos de estágio, elas são feitas já no começo do curso. Depois, na implantação do internato, então para essas escolas mais novas, é que se estabelece efetivamente como é que vão ser os rodízios e onde eles vão ser. Mas a contratualização em termos de campos de estágio, ela tem que vir anterior à própria autorização do curso, tá? Então, quando, por exemplo, a gente fala de mais médicos, a gente tem um contrato, por exemplo, chamado COAPS. Nas cidades, de modo geral, a faculdade já está inserida nesse COAPS. Ou pelo menos tem um termo de compromisso com a cidade para que se estabeleçam esses estágios e esses convênios, tá bom? Então, é muito importante o curso estar autorizado. Tá.
tá? O que acontece algumas vezes o que aconteceu, vou colocar aqui, espero que não aconteça mais, é que em algumas situações onde os cursos foram abertos por liminar, como elas não tiveram uma visita para autorização com vistoria, vou colocar aqui, tá? De pessoas competentes da área do Ministério, para verificar as condições de oferecimento do curso, então muitos tiveram problema em relação a isso. Então é importante verificar se o curso está autorizado. Tá bom. Porque tem curso que não está autorizado. Tá bom, muito importante. Então, aquele curso que aparece no Ministério da Educação, ele vai ter na frente, lá no EMEC, é só entrar, EMEC. Aí você tem cursos, aí você coloca graduação, escola e medicina. E aí você coloca o nome do curso ou a cidade do curso. Vai aparecer uma lista de cursos e se não tiver o nome lá, é porque não está autorizado. Ui, tá bom. Tá? Então, acho que assim, lembra que eu falei, tem que entrar no EMEC também? Sim, mais um. Não é só para entrar, para ver se a nota tá lá, mas é para entrar também e ver se o curso está autorizado. Uhum. Cursos autorizados que ainda não tem nota é porque não finalizaram a primeira formação, mas ele tá autorizado. Tá? Curso, pode acontecer o quê? Não apareceu o curso, não tá autorizado. Apareceu o curso e não ter nota. Por quê? Porque ainda não finalizou. Aparecer o curso com nota. É porque o curso já teve as avaliações todas. Pode aparecer autorizado e pode aparecer reconhecido. Reconhecido é quando já tem mais que uma formação. Tá? Mas ele tem que estar autorizado minimamente, gente. Ótimo. Porque senão você não tem segurança nenhuma. E vou dizer uma coisa que é um mito aqui. Tá. Muita gente diz assim, não, eu vou entrar e se não autorizar depois, eu peço transferência. Não existe isso. Não? Não. O aluno vai perder tudo aquilo que ele investiu. Não, pelo amor de Deus. Porque foi de responsabilidade dele aceitar um curso e se matricular num curso que não está autorizado. Nossa. Tá? Então, não existindo a autorização, não há segurança nenhuma de formatura. Presta atenção, bastante atenção, gente. Isso é muito importante, galerinha. Tem que olhar se o curso está autorizado, ok? Porque tem curso que entrou por liminar, mas tem autorização. Tá? Então, não significa que toda liminar tá errada. Certo. Só significa que eu preciso ver se ele foi autorizado para funcionamento. Tá bom? Perfeito. Ô, doutora, vamos lá, intercâmbio, iniciação científica e extensão. Tudo isso realmente faz diferença ou não? Depois. Faz diferença, gente, de novo, na formação complementar daquilo tudo que a gente disse, né? Então, por exemplo, quando eu oportunizo a iniciação científica, eu estou desenvolvendo mais competências dentro de uma área que é a área de pesquisa. É para todo aluno de medicina? Não, porque tem gente que não tem esse perfil e que quer fazer assistencialismo, etc. Mas é importante o curso oportunizar para aqueles que querem. Então, o que eu não posso é limitar. Eu tenho que, de alguma forma, oferecer. Eu preciso oferecer para todo mundo? Não, acho que eu nem devo, porque é desperdício, né? Tá. Agora, entender sobre metodologia científica é fundamental, então vamos lá. Por que eu falei isso? Porque existe uma coisa que toda faculdade tem que dar princípios de pesquisa. Até para o profissional ler uma pesquisa nova e saber do que se trata e ter a crítica. Posso usar ou não no meu paciente? Em que estágio está isso de evidência de que isso funciona? Então, eu preciso dar isso. Então, isso todo mundo faz e é obrigatório. No nosso caso, a gente tem o que a gente chama de trabalho técnico-científico. Antes do indivíduo ir para o internato, ele é obrigado a fazer um trabalho técnico-científico para publicação, para que ele entenda, porque daí quando você executa, você sabe exatamente todas as etapas e você tem muito mais competência para ler o trabalho de outra pessoa.
Então, é obrigatório nos nossos cursos o trabalho técnico-científico com finalidade de publicação. Maravilha. Então, mesmo que você não faça iniciação científica, você vai sair com um currículo preparado para enfrentar qualquer banca de residência. Minimamente um você vai ter. Legal. E quem se interessar pela área vai fazer iniciação científica agora com foco de estrito senso, de pesquisa mais pura. Mas eu acho legal que só o trabalho técnico-científico, para mim, já é uma forma de retribuição para a sociedade daquilo que você recebeu de investimento da educação, né? E não é só isso. Os nossos trabalhos técnico-científicos têm cunho dentro da extensão, que você acabou de perguntar. Então, dentro do contexto que ele está vivendo, ele nota uma dor, um problema da sociedade que ele está. Olha aí. Aí ele diagnostica isso, trabalha na extensão para modificação do conteúdo, baseado na pesquisa e nos dados que ele levantou e nos estudos que ele fez na iniciação científica. Legal. Então, a gente integra efetivamente ensino, extensão e pesquisa para a mudança de um indicador social. Perfeito. Mais do que ter uma publicação, e essa publicação, gente, pode ser até uma proposta de uma diretriz local. Entende? Sim. Ou uma proposta de como eu trato um problema, sei lá, de uma localidade quilombola. Ou como eu integro as mulheres que sofrem violência sexual. Ou como eu diminuo o número de traumas por acidentes motociclísticos. Que são coisas locais, Sim. mas que vão fazer uma mudança do contexto de realidade. Quando eu vou para a iniciação científica, eu já tenho linhas de pesquisa mais estruturadas do ponto de vista mais básico. Então, por exemplo, eu vou fazer a modificação do caju para criar um emplasto para cicatrizar. Tá vendo como é muito mais específico? E aí muda um pouquinho a característica, mas eu não cerceio jamais a possibilidade de qualquer um fazer. Mas aí depende de edital, depende de interesse próprio. Do interesse público. Do interesse público. Mas ele vai ter a possibilidade de saber pesquisar, inovar e etc. dentro de uma área específica que vai do 1º ao 7º semestre. Daria tempo, gente, para vocês entenderem, de fazer basicamente um mestrado com um tempo a mais. Então, É verdade. os produtos são produtos bem, assim, com características bem substanciosas, tá? Então, o aluno sai preparado, se ele quiser fazer um mestrado depois, mesmo que ele não vá para iniciação científica, ele sai preparado para isso, tá? Então, respondi, né? Sim, com certeza, Pesquisa a e resposta é sim. extensão. E mobilidade. Mobilidade ou intercâmbio é algo que é super importante no sentido de ver, Luiz, diversidade. Acho que a principal importância do intercâmbio não é o conhecimento técnico, é conviver com o que é diferente. Em específico, culturalmente diferente. Sim. Embora a gente trabalhe com populações muito distintas no Brasil, é sempre interessante você estar num ambiente estranho ao seu e conseguir ter essa visão da diferença, porque isso agrega valor para a tua vida como médico. Te transforma, né? Não é? E experiências distintas em países distintos te trazem essa questão. Então, os programas, por exemplo, de intercâmbio, eles podem ser nacionais ou internacionais. De modo geral, as nossas escolas têm como fundo o que a gente chama de FMSA, que é uma fundação de estudantes de medicina mundial, que proporcionam e que tem categorias diferentes, proporcionando intercâmbios nacionais e internacionais. E isso, inclusive, é óbvio que existe o apoio do curso, mas é modulado muitas vezes pelos próprios alunos e por essa congregação de estudantes internacionais
que pensam em mobilidade. Interessante. Afora isso, você tem programas nacionais de mobilidade. E para nós, mobilidade é uma coisa que é factível, porque como hoje, por exemplo, nós somos 8 cursos em regiões diferentes, e com características muito distintas, se um aluno nosso quiser passar um tempo numa outra região, não é muito difícil de se conseguir, tá? Legal. Então, mobilidade é algo importante nesse sentido de aquisição de habilidade com o diverso, tá? Perfeito. Embora no Brasil isso seja fácil, né? Porque a gente já tem culturalmente muita diversidade. Você sai de um ponto para outro, você já já é tá diferente. enfrentando diferenças colossais. É isso. Doutora, pra gente ir se encaminhando pro fim, vamos brincar de futurologia? Que difícil. Bola de cristal, bola de cristal. Exato. Eu não sei se eu consigo, hein? Vamos lá, eu sou muito concreta, mas vamos tentar. Consegue. A gente já vai sair de jalequinho branco com QR Code? A gente já tá pronto, assim, pra lidar com IA, pra lidar com telemedicina? Gente, eu acho que, assim, é tão legal pensar nisso, porque eu digo que é que nem física, a gente já tá fazendo isso sem perceber. Não dá para dar um passo sem cinética de movimento, mas a gente nunca pensa que precisa da cinética para dar um passo, não é assim? Mas todo mundo anda. Sim. Todo mundo se mexe, não é verdade? Ninguém pensa, por exemplo, em aceleração quando tá dentro de um metrô, de um avião. Sim. Mas olha só que legal, né? Como é que ele tá andando naquela velocidade e eu tô parada, né? Isso é física, não é verdade? Da mesma forma, a IA tá sendo implantada e muitas vezes a gente não tem essa percepção. A gente usa a IA hoje, dentro dos nossos cursos, a gente usa muitas vezes para classificar tipo de aprendizado, tá? Então, você aprende de um jeito, eu aprendo do outro. Se eu quero que lide com diversidade, o que eu faço? Eu junto os semelhantes ou eu, na verdade, misturo os diferentes? Eu misturo os diferentes. Sim. Que era um conceito em pedagogia ao contrário, lembra? Assim, tinha turma A, era a melhor turma. Turma B, que era intermediária. Você lembra disso? Ah, eu tive isso ainda. Pois é, por isso que eu tô falando. Agora não existe mais. Isso é um conceito ultrapassado, porque, na verdade, a gente tem que colocar pessoas diferentes para poder aprender com as diferenças. Com certeza. Então, por exemplo, a gente usa IA. Quando eu penso, por exemplo, em realidade aumentada, os nossos alunos vão para o laboratório, por exemplo, e tiram uma fotografia de uma peça. Ah, tem um rim lá. Eu vou olhar a peça só no local? Não. Eu pego o meu celular, eu fotografo, eu escaneio e eu levo para casa e vou aumentando, tirando partes. Isso é muito legal. Isso é IA. E ninguém lembra que isso faz parte de uma tecnologia que tem IA por trás. A gente, por exemplo, no Brasil ainda não é possível, né? Mas a gente tem o óculos, por exemplo, da Ray-Ban, que você clica 2 vezes e ele filma o que você está fazendo. No Brasil não é possível por causa da LGPD, né? Eles estão tentando. Mas, por exemplo, eu como cirurgiã, eu quero passar isso para os meus alunos que não estão no centro cirúrgico, uma questão de biossegurança. Imagina, eu tô operando e tô contando para eles. É muito mais eficiente do que colocar uma câmera ou colocar um anfiteatro onde tá todo mundo em cima e tentando ver e ninguém enxerga nada. No meu tempo, eu tinha que subir em 2 banquinhos para tentar enxergar o que o professor estava fazendo. E muitas vezes ele falava, olha, aqui tá. E eu falava, você tá tava dizendo, vendo acredito. nada. Você tá dizendo, tô vendo a pinça aqui em cima, mas lá embaixo não tô vendo nada. Agora não, agora ele tá operando comigo. Eu ponho óculos, tô filmando, tá. Então, assim, telemedicina, né? A gente pode usar IA. Classificação, por exemplo, de pessoas com diabetes, onde eu tenho níveis mais elevados, níveis menos críticos, onde eu faço acompanhamento, gráficos e onde, por exemplo, eu recebo sinais de alerta. A gente trabalhou aqui, por exemplo, com a Fitter, que é a plataforma de medição de felicidade. A gente fez, né? Aqui trouxe o Serginho para falar. A base do Serginho é IA. Então, na verdade, a Cogna já trabalha muito com IA. Mas é aquilo que eu disse. Na percepção das pessoas, aquilo tá tão integrado. Porque o objetivo não é a IA. O objetivo é aquilo que a IA pode nos trazer e ajudar. Quando eu penso, por exemplo, em cirurgia robótica. Cirurgia robótica, qual que é uma das vantagens da cirurgia robótica? É a ausência de tremor. Por mais que você não enxergue, eu tenho um tremor. Sim. O que o robô faz? Eu tô mexendo no robô, ele tira o tremor na ponta. Isso é equilibrado
pelo componente da IA. É surreal. É surreal, mas assim, a gente já tá usando e usando muito. Só que as pessoas não têm tido essa percepção, Sim. né? Então, acho que a gente já tá usando muito IA, por exemplo, na correção de material didático, na melhoria de questões para prova. A gente tá usando muito IA. Na Cogna, a gente usa muita IA. Embora a percepção não seja da IA, exatamente porque não é o objetivo, claro. né? Ele é só uma ferramenta, né? Agora, para uso de ferramenta, tem muita aplicação. É muito legal. É. E como é que a faculdade prepara o aluno para um mundo onde até o diagnóstico tem machine learning? Hoje em dia tá ficando, eu brinco assim, tem o doutor IA, né? Antes era o doutor Google, agora é o doutor IA, né, gente? Gente, isso é sensacional. Sabe por quê, Luiz? Embora muitas pessoas sejam contrárias a isso, porque existem, para as doenças comuns, eu vou colocar assim, e quando eu falo em comum, são aquelas que mais acontecem, tá? Que tem mais frequência. Não é que seja nenhuma doença comum, principalmente para o paciente. Perfeito. Né? Ela é um sofrimento, mas eu coloco assim em termos numéricos. Uma doença comum, ou seja, uma doença frequente, todos os estudantes de medicina, todos os médicos já viram tantas vezes que vão fazer diagnóstico rapidamente e facilmente. Sim. Mas existem doenças e síndromes muito raras, que você vai ver como médico uma vez na sua vida. E aí, quando você está diante de um conjunto sistêmico de informações, e você diz assim, isso é uma síndrome, porque eu estou juntando aqui, mas eu não sei o nome dela. E quando eu não sei o nome, significa que eu não faço o diagnóstico correto e eu não trato de forma correta. Quando você, por exemplo, coloca isso num banco de dados, que seja um banco de dados fiel, e veja, não são todos os bancos de dados que vão te trazer essa fieldade. Quando você coloca nisso, minimamente ele vai te sugerir uma lista. E aí você vai poder fazer o quê? Estudar nas bases de dados toda essa lista. E a partir dos dados que você tem ali e dos dados do seu doente, você vai diagnosticar essas síndromes raras de forma que você não teria possibilidade sem ficar debruçado nos bancos de dados durante alguns meses. Sim. Então, não é independente, não é a IA que vai dar o diagnóstico. A IA vai direcionar de forma rápida a tua literatura para você conseguir fazer o diagnóstico. Imagine que se eu tivesse que fazer uma leitura de 1.500 artigos para chegar naquelas síndromes e a partir disso eu escanear 10 ou 12 ou 15 casos semelhantes na literatura, para daí fazer o diagnóstico, mesmo assim sem certeza. E agora ela me dá uma coleção, talvez, se eu colocar um input correto, lembre-se disso, porque depende do meu input. Então não vale falar assim, qual o diagnóstico dessas sintomas, né? Claro. Tem que ter uma série de outros dados do input. E aí, a partir disso, ela vai me dar uma coleção que eu vou ler. Eu vou ter resolutividade para o meu paciente. Sim. Então, veja que sim, é importante usá-la de novo como ferramenta. Claro. E não como diagnóstico. E aí é que muda a competência, porque senão a gente não precisaria mais ter médico. Mas isso é que muda a competência do médico. Tá? Isso me lembra um pouco Star Wars, Jetson, sabe assim? Vamos escanear e olha, o diagnóstico tá aqui. Não é exatamente assim, mas me lembra muito. E eu adoro ficção científica porque sempre há uma base de realidade e de futuro, né? Dentro de ficção científica, tá? Tá. Obrigada, doutora. É sempre uma honra falar com você. Eu amo os nossos papos. É uma delícia conversar, né? A gente pode ficar aqui conversando horas e a gente ainda vai ter muito assunto, porque é isso, gente. Medicina não acaba. Nunca vai acabar, sempre vai ter mais. Eu acho que esse é um dos encantamentos também, né? Se me permite, que eu tenho. O cuidar do outro e eu vou colocar assim, a infinidade ou a infinitude, eu usaria até, sabe? Me lembra até o circuito contínuo. Toda vez que você passa por ele, você aprende algo a mais e você repassa e você reaprende, tem coisas novas para aprender. E isso é encantador, porque a gente vai passar uma vida aprendendo se a gente tiver atitude proativa de aprendizado. Perfeito. Gente,
Muito obrigada. A doutora é sempre maravilhosa de se ouvir. Então, para você que está aqui com a gente, muito obrigada, muito obrigada. Tem 1000 abas abertas para a gente pesquisar a faculdade. Respira fundo, ouve esse episódio de novo, com papel, com caneta, anota. E lembra que essa decisão é sobre quem você quer ser, como a doutora falou. Não é só sobre onde você quer estudar. Essa faculdade tem que refletir o que você deseja ser enquanto profissional. Então, Denise, muito obrigada mais uma vez e obrigada a você que nos ouviu hoje. Espero estar aqui logo mais e trazer mais conteúdos tão interessantes quanto esse para vocês. Tchau, tchau, gente!